Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática da Escola Estadual de Biraci. Meu nome é Carla e hoje estamos na semana 6 do terceiro ano do ensino médio. Informo a vocês que essa aula está sendo gravada para que possa ser disponibilizada para os demais alunos. Começando então aqui, nós estamos usando o plano de estudos tutorado. Essa semana, ou seja, nas últimas semanas, a gente trabalhou bastante com trigonometria, até de uma maneira bem aprofundada para o ensino médio, mas deu para a gente perceber bastante quais são as funções, como é que elas funcionam. Hoje nós vamos falar a respeito das equações trigonométricas. Na verdade, não muda muita coisa do que a gente já tem visto. Os exercícios hoje trouxeram assim a resolução das equações trigonométricas. O que é uma equação? Na verdade, é uma sentença matemática, vamos chamar assim, com dois membros, ou seja, trocando em miúdos, com igual no meio, e a equação sempre tem uma incógnita. Ela procura o valor de uma incógnita. Qual a diferença entre uma equação normal e uma equação trigonométrica? A equação normal, geralmente, a incógnita é x, y, e aqui na equação trigonométrica, ela traz as funções, ela traz seno de x, cosseno de x, como sendo a incógnita. Por isso, por causa disso, como o assunto já vem sendo recorrente nas últimas semanas, eu me limitei aqui para a gente resolver só os exercícios mesmo, porque eu achei que nos exercícios dava para eu explicar todo o conteúdo sem precisar passar pelo conteúdo da apostila, porque no exercício ele retoma o conteúdo. Então, hoje nós vamos passar direto aos exercícios. Volto a falar que qualquer dúvida me para. Se não estiver visualizando o conteúdo na tela, também me fala. Já está aí a apresentação da semana 5, com o eixo temático, né, trabalhado, e os conteúdos, está aqui. Equações trigonométricas e aplicação. Se vocês não estiverem visualizando ou se tiver alguma dúvida, pode parar e me perguntar, tá? Eu fui para o final, olha só. Eu trouxe aqui algumas informações que eu achei assim, interessantes de vocês estarem conhecendo. Fala o seguinte: uma das mais importantes aplicações da trigonometria era a modelagem matemática do som. Aí trouxe aqui a descoberta de alguns pensadores e alguns filósofos matemáticos que trouxeram sua contribuição nessa questão do uso da trigonometria na descoberta do som, ou melhor, na representação física, visual do som. E esse vídeo aqui embaixo mostra isso. Bem interessante de assistir, se vocês tiverem um tempinho, depois assistam. Eu tive pesquisando um pouquinho para elaborar a atividade de sábado, que eu acabei não mandando, vou mandar no próximo sábado. Eu pesquisei um pouquinho assim, a questão dos temas da redação do Enem. Aí vocês falam, mas redação não é língua portuguesa? Gente, mas a quantidade de temas relacionados à matemática que eu encontrei foi muito grande. Então, é interessante vocês procurarem também a respeito disso. Eu vou procurar estar trabalhando nos sábados com vocês sobre esses temas. Não para fazer a redação, mas, por exemplo, a atividade do último sábado, eu trouxe o conceito de inflação para o terceiro ano, falando o que é inflação, quais são os índices usados, por que isso pode te ajudar na redação do Enem? Porque quando você tem um conhecimento cultural, quando você tem um conhecimento, uma base de conhecimento bom, você consegue escrever bem. Então, assim, com esse intuito que eu estou trazendo esses conteúdos diferentes que, de repente, pode ser abordado no Enem. Então, vamos ficar atentos aí aos próximos sábados. Bom, vamos lá. E aí, por que eu estou falando disso? Porque justamente isso aqui, ó, a trigonometria pode trazer algum conhecimento que pode ajudar vocês na elaboração da redação, na resolução das atividades, enfim. Eu sempre falo o seguinte: conhecimento não ocupa espaço e ninguém rouba da gente. Então, é bom a gente sempre ter. Vamos aos exercícios, então.
Bom, primeiro exercício, primeira atividade. Seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, x é maior que zero e menor que 90. Sabe-se que seno de x é igual a 0,2021, 0,2021. E deseja-se determinar o valor de tangente de x. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Ele me deu duas informações. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Ele me deu duas informações. Que o x está entre 0 e 90, então ele mede de 0 a 90 graus. E quer dizer, isso, logicamente, que ele vai estar no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, lá naquele primeiro quadro ali, naquele primeiro quarto da circunferência. E ele também me deu informação que o seno desse x que eu estou procurando, o valor do seno, ele vale 0,2021. Vamos fazer uma paradinha aqui. Percebam que aqui ele não deu o ângulo, ele não deu o arco. Ele deu o valor do seno, 0,2021. Lembrando que o seno sempre vai estar entre menos 1 e 1. O valor do seno nunca é maior que 1, nem do cosseno. Maior que 1 ou maior que menos 1, ou menor que menos 1. Ele vai estar naquela faixa de menos 1 a 1. Deseja-se determinar o valor de tangente de x. Então, ele nem quer o x, ele quer a tangente do x. E o PET trouxe duas ideias de solução. Por isso que eu falei para vocês, nem valia a pena ficar batendo no conteúdo em si da apostila, porque o exercício já é um conteúdo. Olha só, como primeira ideia de solução, ele falou o seguinte: calcule o cosseno de x, sendo raiz, o cosseno de x, o que é? 1 menos seno, aqui ao quadrado, viu, gente? Ó. Seno ao quadrado de x, tá errado isso aqui. E depois calcule a tangente de x. Aqui também, de novo, ele deu duas informações, que a tangente de x, ela pode ser calculada pela divisão do seno por cosseno, e que também o cosseno vale isso aqui, essa raiz aqui. Mas da onde que ele tirou isso? Lá no nosso PET, lá nas páginas iniciais da semana 6, ele trouxe a relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui, ó. O ruim disso aqui é que se eu tiver com o... Aí ele não... Ah, não, já sei, já lembrei. Olha lá. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vale 1. Isso daí é a relação fundamental da trigonometria. É dado já, isso aí é provado, nós não vamos ficar aqui demonstrando fórmula, mas isso aqui já é provado que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, se eu somar os dois, isso aí vale 1. O que ele fez aqui nesse exercício? Ele isolou o cosseno, ele passou o seno para cá. Vamos fazer isso então, para a gente chegar nessa fórmula aí, ó, que ele deu. Aí vai ficar, eu vou deixar o cosseno isolado e vou passar o seno para cá. Ele vem negativo. Percebam que ele está ficando quase igual a isso aqui, ó. O que falta? Falta somente a raiz. Como é que eu vou conseguir essa raiz? Esse quadrado aqui, ó, que está no primeiro membro, a operação inversa da potência ao quadrado é a raiz. Então, a gente vai extrair a raiz do outro lado. Então, vai ficar cosseno de x igual raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Eu só fiz isso para mostrar para vocês que ele não tirou isso aqui do nada. Isso aqui está vindo lá da relação fundamental da trigonometria, tá? Eu só quis chegar aqui junto com vocês, para vocês perceberem por que ele usou isso aqui, ó. Então, é isso aqui que a gente vai usar para resolver. Ok. Agora é só substituir valores. Ele deu lá o valor do seno de x, que é 0,2021. Ele já deu esse valor, então vamos achar aqui, ó. Então, vai ficar assim, cosseno de x
é igual raiz quadrada de 1 menos, no lugar de seno de x, eu vou colocar o valor que ele foi dado no exercício, 0,2021 ao quadrado, não posso esquecer de levar ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, no caso, nós estamos lidando com um ângulo que está entre 0 e 90. E esse valor do seno é 0,2021, eu só estou substituindo aqui. Vou agora elevar o 0,2021 ao quadrado. Então, vai ficar cosseno de x igual a raiz de 1 menos... Opa, já fiz direto ali, gente, perdão. Ó, aqui, o que eu fiz aqui? 0,2021 ao quadrado, se não me engano, vai dar 0, se não me falha a memória, acho que é 0,0408. O 0,21 ao quadrado. 0,2021 ao quadrado. Aí eu fiz 1 menos 0,408, deu esse valor aqui. Raiz de 0,9592. Usei 4 casas para não precisar ficar alongando demais, tá? O que falta agora? Eu vou descobrir o valor do cosseno. Por que eu estou descobrindo o valor do cosseno? O exercício quer a tangente. Se ele quer a tangente é seno sobre cosseno. Se eu tiver o valor do seno e do cosseno, eu consigo calcular a tangente. Então, vamos terminar de calcular o cosseno aqui, ó. Aí eu calculo a raiz na calculadora disso aqui. Raiz quadrada de 0,9592. Fazendo lá na calculadora, o valor disso aqui é 0,9794. Lembra do que eu falei? O seno e o cosseno nunca vai dar mais do que 1. Olha o valor que deu aqui, 0,9794. Agora, eu tendo o valor do seno, 0,2021, e do cosseno, 0,9794, eu consigo calcular a tangente. E é isso que o exercício está pedindo. Vamos lá. Então, vai ficar tangente de x, aqui tá tan, mas eu usei TG, tá? Tangente de x é dado por seno sobre cosseno. Vou só substituir valores. Seno de x é 0,2021, cosseno de x, 0,9794. Vou fazer essa divisão. Um pelo outro vai dar 0,2064. É o valor da tangente desse ângulo. Percebam que não precisou nem de calcular o valor do ângulo. Eu sei que ele está entre 0 e 90, mas eu não precisei calcular o valor do ângulo, porque o que o exercício estava pedindo era somente a tangente. Aí, o PET trouxe o seguinte. Como letra B, ele pediu para a gente calcular usando um outro método. Se vocês quiserem que pare, vocês me falam. Ele apresentou uma segunda solução. Ele pediu para a gente calcular o x através da função inversa do arco de seno de 0,2021. E depois calcular a tangente. Isso aqui a gente fez na terceira ou quarta semana, se não me engano. Calcular a função inversa. Eu vou entrar na minha calculadora aqui, calcular a função inversa do seno. Então, vai ser assim. O que significa calcular a função inversa do seno? Deixa eu só voltar aqui. Ó, eu tenho o seno que vale 0,2021, mas eu não tenho o valor do arco, do valor do x. Para eu calcular o valor do arco, do ângulo, eu tenho que usar a função inversa do seno. Aí, na calculadora, eu consigo calcular a função inversa, ou no GeoGebra, através da tecnologia. Então, eu vou usar a calculadora, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou calcular. Cadê a função? Tá na científica. O que eu faço? Eu pego aquele valor do seno que eu tenho, 0,2021, e vou calcular a função inversa disso aqui. Função inversa do seno. Então, eu vou aqui em trigonometria, segunda função, função inversa do seno. Olha lá. 11,66. O que significa esse 11,66? É o arco, é o ângulo, cujo seno é 0,2021.
Então, agora eu tenho que, na letra A, a gente não achou o ângulo, o arco. Aqui a gente já achou. Então, vai ficar, eu vou só colocar aqui para ficar como resolução, ó. Eu quero calcular a tangente de x. Aí eu vou usar a função inversa, ou seja, o arco seno de 0,20, 21. Eu calculando o arco seno de 0,20, 21, que é o que eu fiz lá na calculadora, eu acho que o x, que é o meu ângulo, o meu arco, ele vale 11,66. Agora, com esse valor, vou voltar na calculadora. Vou voltar na calculadora. Com esse valor, eu consigo calcular a tangente dele. Então, eu vou pôr aqui, ó, 11,66, 11,66, vou aqui em trigonometria, dessa vez eu não vou calcular a função inversa, porque eu quero a tangente desse ângulo, vou vir aqui em tangente, 0,20, 63, 64. Então, eu calculando a tangente de x pela calculadora, ou seja, a tangente do valor que eu encontrei, a tangente de 11,66, é 0,2064. Percebam que é exatamente o valor que a gente achou aqui, na primeira resolução. Então, o PET só trouxe essas duas maneiras para mostrar isso, que eu posso calcular através do seno-cosseno, ou eu posso calcular através da calculadora científica o valor do arco e depois calcular o valor da tangente. Atividade número 2 fala o seguinte: quando uma função é inversa da outra, significa que uma anula o efeito da outra. Exemplo: quando eu elevo um número ao cubo e depois tiro a raiz cúbica do resultado, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu elevo 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, multiplico ele 3 vezes, dá 8. Se eu pego esse 8 e tiro a raiz cúbica, que é o inverso de elevar ao cubo, fica no 2 de novo. Volta no 2. Então, ó, 2 elevado ao cubo é 8. Se eu extraio a raiz cúbica de 8, eu volto no 2. Então, uma anula a outra, quando eu tenho uma função inversa. Aí, o que ele pergunta? De uma maneira bastante confusa, vou confessar para vocês. O seno do arco seno de x é sempre igual a x. O que ele falou? Ele afirmou, ó. Seno do arco seno de x é sempre igual a x. Mas o arco seno do seno de x, ou seja, o contrário disso aqui, nem sempre é igual a x. Ficou com 2 i's aqui, gente, na conversão. Então, ele está falando, ele está afirmando e quer que a gente explique por quê. Que o seno do arco seno de x é igual a x, mas o contrário nem sempre é igual a x. Como é que ele veio, como é que eu pensei em explicar isso para vocês? O arcosseno é a função inversa de x. Então, eu vou primeiro desenhar, acho que eu trouxe o desenho às vezes eu resolvo, demora uns dias para dar aula e eu esqueço o que eu fiz aqui, ó. Olha só, o desenho da função seno é esse aí, ó. Vamos dar uma estudada nele. A função seno é isso aqui. Ela tem essa curvatura, nós já até vimos ela em outras semanas anteriores. Acabei de falar, a imagem dela vai do -1 ao 1, a imagem dela, quer dizer, o resultado do seno nunca passa de -1 ou de 1. Ele está sempre naquela faixa ali. O resultado, o valor do seno de um ângulo ou do cosseno nunca sai desse valor. E ela é uma função periódica, a função seno, nós também já falamos disso. Ou seja, ela tem uma repetição. A curva dela se repete indefinidamente. Ok? Isso aqui ficou claro. E aqui no eixo X, o que eu tenho? Eu tenho os valores dos ângulos. Π sobre 2, 2π. O que é π sobre 2 mesmo? É 90 graus. 2π, π sobre 2
é 90 graus. Π é 180. 2π, isso aqui está errado, gente. 2π é 360. Então, aqui tem os valores dos ângulos, dos arcos. E aqui no eixo Y, eu tenho o valor do seno. Aqui é o arco no X, é o valor dos arcos, dos ângulos, e aqui eu tenho o valor do seno. Então, o eixo do seno o eixo do seno, falar bobagem não. O eixo do seno é o eixo Y. Certo? Ok? Vamos agora ver o gráfico da função inversa. O que é a função inversa? Arcosseno. É o arco do seno. Quando eu falo em função inversa, nós vamos inverter mesmo. O eixo do X vai virar o eixo do Y e o eixo do Y vai virar o eixo do X. Dá uma observada aqui. Ó. O gráfico da função arcosseno, ele é o contrário dessa. Observem. O eixo do X, o que ele virou? Ele virou 1 menos 1. Olha aqui, ó. Trocou. Viram aqui? O 1 estava aqui no 1 e o menos 1 estava no Y. E agora ele virou para o X. E os valores dos arcos que estavam em X, agora estão em Y. Olha lá. Π sobre 2 menos π sobre 2. Certo. Por que que o arcosseno nem sempre é igual a X? Observem comigo aqui. A função seno, como eu falei, ela é periódica e infinita. Ela vai se repetindo. Já a função inversa, a função arcosseno, ela não é infinita e nem periódica. Porque olha aqui, se eu continuar essa curva para cá, ela até poderia continuar, ó, para cá e para cá. Mas vejam comigo, que se eu continuasse essa função, a função arcosseno, ela deixaria de ser uma função. Por que ela deixaria de ser uma função? Porque olha aqui, os valores de x teria mais de um valor de y. Olha aqui, vamos supor esse valor de x onde eu estou apontando aqui. Vou seguir reto. Ele teria esse valor aqui de x. E lá embaixo, ele teria um outro valor de y, ó, aqui. Esse mesmo valor, sei lá, vou pôr aqui meio. Vamos supor que aqui seja meio. Ele teria um valor aqui de y, um arco aqui, e outro arco aqui, ó. E quando eu tenho isso, eu deixo de ser, isso aqui deixa de ser função. Então, isso aqui deixa eu voltar. Quando o resultado aqui dá mais de um valor de y, ele não é mais função. Portanto, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo. Eu ia tirar tudo isso aqui. Portanto, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso... Vou pegar o ponteirinho aqui. Eu não posso prolongar esse gráfico. Eu tenho que parar esse gráfico da função arcosseno aqui. Isso conclui-se que o arcosseno de x nem sempre pode ser igual a x, porque a função não é infinita. Então, concluindo, ficaria assim, ó, o exercício. Poderia ficar com esses dois gráficos. Então, por que ele nem sempre é igual a x? Porque o f de x, arcosseno, seno de x, ele é uma função que se define no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui, ó, ele está entre menos π sobre 2 aqui embaixo e π sobre 2 aqui em cima. Então, essa é a resolução desse exercício, que, a meu ver, é um exercício muito conceitual e que confunde um pouco, mas, assim, infelizmente, essa é a resolução do exercício. Certo?
A gente conclui que a função arcosseno de x nem sempre é igual a x, porque ela é definida num pequeno intervalo. Ela não é infinita, porque se ela fosse infinita, ela seria igual a x também. Mas como ela não é infinita, ela tem que ser limitada a esse intervalo aqui, ela não é igual a x. Porque mesmo que ela tem que ser definida esse intervalo, porque se eu continuar ela aqui, ela não vai ser função, devido ao fato dela dar dois valores de y para o mesmo valor de x. Espero que tenha ficado, é confuso, mas eu espero que tenha ficado o mais claro possível. Exercício 3. Seja x um ângulo do primeiro quadrante. Novamente, ele trouxe a informação que ele é do primeiro quadrante, ou seja, ele está entre 0 e 90. Resolva a seguinte equação trigonométrica. Aí ele deu essa equação aqui, ó. 2 cosseno ao quadrado, isso aqui tá errado, é quadrado aqui. Cosseno ao quadrado de x mais 11 cosseno de x menos 6. A ideia, a dica que ele deu aqui, ó. Comece trocando cosseno de x por y e aplique a forma de Bhaskara. Pronto, deu o x da questão. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar a equação 2 cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, 11 cosseno de x, menos 6 igual a zero. Qual é a ideia que ele deu? Trocar tudo que é cosseno de x por y. E é isso que nós vamos fazer. Onde que está o cosseno de x? Ó, é isso aqui, ó. Cosseno de x e o cosseno de x. Isso aqui, nós vamos trocar por y. Então, nós vamos fazer tudo que é cosseno de x valer y. Vamos escrever isso de novo, então. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 2y ao quadrado, trocamos aqui o primeiro membro. 11y, trocamos o segundo membro. Menos 6 igual a zero. Opa. Aí, esqueci do igual a zero aqui, tá? E aí, ele pediu para usar a fórmula de Bhaskara. Relembrando qual é a fórmula de Bhaskara. Repetiu 2 vezes, não sei por quê. Relembrando qual é a forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara é aquela que resolve equações de segundo grau. E é o que nós conseguimos aqui, ó, uma equação de segundo grau, onde nós temos 3 membros, o primeiro elevado ao quadrado, o segundo sem grau nenhum, e o terceiro como coeficiente, como termo independente. Então, sendo assim, a gente tem 3 coeficientes aqui. Deixa eu trocar meu ponteiro aqui. A gente tem o termo A, o termo B e o termo C. Horrível ficou esse C, mas tudo bem. Quais são os valores desses coeficientes? O A, B, C são coeficientes, são números. Vamos comparar aqui. O coeficiente A é o 2, ó. O coeficiente B é o 11, comparando aqui. E o coeficiente C é o menos 6. São os coeficientes da equação de segundo grau. Isso para eu aplicar a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Eu usei y aqui, gente, porque como a gente está usando y para não fazer confusão. Então, vai ficar assim, ó. Y igual, lembra dela? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Isso tudo dividido por 2a. Basta a gente resolver aqui que a gente acha o valor do y. Então, vamos lá. Vamos substituir. Y igual, menos b é menos 11. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 11 ao quadrado. Menos 4ac, aquilo ali é uma multiplicação. 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 6. Então, fica assim, esse asterisco é vezes, como vocês já sabem.
tudo dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 2. Só resolver isso aqui. Vai ficar y igual a menos 11, mais ou menos 11 ao quadrado é 121. 4 vezes 2 vezes 6 é 48. Por que que ficou positivo? Menos com menos aqui ficou mais 48. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Vou somar agora aqui dentro da raiz. Vai ficar menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 169 sobre 4. Falta resolver a raiz agora. Vai ficar y igual menos 11, mais ou menos 13, dividido por 4. Por que que tem esse mais ou menos? Porque aqui eu tenho dois valores de raiz. Como aqui dentro eu tenho uma raiz maior que zero, eu vou ter dois valores aqui, um positivo e um negativo. Aí a gente faz a resolução disso aqui. Fica assim, menos 11, o primeiro valor de y, menos 11 mais 13 dividido por 4. Menos 11 mais 13 é 2 sobre 4, simplificando fica meio. Esse é o primeiro valor de x. E o segundo, de x não, de y, desculpa. O segundo valor vai ficar menos 11 menos 13 sobre 4. Menos 11 menos 13 vai ficar menos 24 sobre 4. Isso vai ser igual, aqui faltou um sinal, viu, gente? É menos 6, ó. Que é menos 24, então aqui fica menos 6. Certo, vamos voltar lá no exercício. O que que tá pedindo? Para a gente resolver a equação. O que que a gente fez aqui no início, gente? A gente falou que o y é igual ao cosseno de x, de y. O y é igual ao cosseno de x. Então, aqui, ó. Então, nós podemos escrever isso aqui, ó. O cosseno de x é igual a quanto? Eu acabei de achar aqui, ó. Vamos pegar esse valor primeiro aqui, é meio. Por que que eu posso falar isso? Porque eu falei que eles são iguais, ó. Eu chamei o cosseno de x de y, só para ficar mais fácil resolver a equação. Senão ia ficar um tanto de cosseno aqui, ia confundir. Então, por isso que a gente substituiu aqui, coisa que ele pediu para substituir. Então, o cosseno de x é igual a meio. Tá, aí eu tenho que pensar o seguinte, qual é o arco, qual é o ângulo, cujo cosseno é igual a meio? Se a gente voltar lá nas nossas aulas anteriores, a gente vai relembrar daqueles ângulos fundamentais, ângulos notáveis. A gente vai lembrar que o ângulo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus. Isso aqui é memória mesmo, a gente vai ter que usar um pouquinho memória. Tá, por que que eu pus aquele K vezes 360 ali? Vou pensar com vocês aqui. Pensa comigo, a circunferência trigonométrica horrorosa aqui, vamos supor que o ângulo de 60 graus esteja mais ou menos aqui, ó. Esse é o ângulo de 60 graus. Ufa, nem podia ter desenhado essa bolinha. Aqui é o ângulo de 60 graus, ó. Esse arco aqui, ele tem cosseno meio. Tá, mas a circunferência, ela é infinita. Eu posso vir aqui, se eu der mais uma volta, quanto que é a volta mesmo? 360. Então, vai ficar 60 mais 360, 420. Se eu der mais uma volta, 420 mais 380, 360, vai dar 760. Isso quer dizer que 60, 420, 780, eles são equivalentes. Por quê? Porque é só dar uma volta e ele volta para o mesmo lugar. A gente chama isso de arcos côngruos. Então, se eu dou uma volta, eu continuo batendo ali no mesmo lugar. Então, o cosseno também vai ser meio. Então, o cosseno de 60 é meio, cosseno de 420 é meio, cosseno de 780 é meio. Por isso é que na resolução de uma equação trigonométrica, eu tenho que usar isso aqui. Qual que é o resultado? O x é igual a 60, que é o primeiro arco, primeiro arco que tem o cosseno valendo meio, mais
K vezes 360. O que seria esse K? Seria o número de voltas que ele deu. Então, por exemplo, se eu falar 2 voltas, eu faço 2 vezes 360 mais 60. 5 voltas, 5 vezes 360 mais 60. Qualquer valor que eu colocar no K vai corresponder à verdade, ou seja, o cosseno vai ser igual a meio. Tá? Então, essa daqui é a nossa linda resolução do nosso exercício. Esse daqui. Certo, aí vocês vão me perguntar assim, uai, mas e o outro valor do y? Vamos lá ver. Vamos lá ver. O outro valor do y, quanto que deu? Menos 6. Vamos pensar o que eu já falei umas 3 vezes aqui hoje? Qual é o valor possível do seno e cosseno? Ele tem que ficar entre 1 e menos 1. Ali o valor deu menos 6. Então, eu não posso... Ah, desculpa, gente, eu esqueci de falar isso aqui, ó. A solução pode ser representada desse jeito aqui, ó. Solução igual x pertencente aos reais, tal que x igual 60 mais k vezes 360. Essa é a primeira solução, tá? É só uma maneira matemática de escrever a solução dessa equação. Aí, como eu estava falando, se o valor do seno... Oh, meu Deus do céu! Ou ela pode estar em π, olha lá, daquele jeito ali, ó. No lugar de 60, eu ponho π sobre 3. Em π não, em radiano, né? π sobre 3 mais k vezes 2π. π sobre 3 é 60. Por que que eu sei? Se eu dividir 360 por 60, vai dar 3. Então, desculpa, vou me confundir aqui. Como é que eu sei quanto que equivale em radianos os 60? Vamos lembrar que 180 graus vale π. 60 é a terça parte de 180. Então, a terça parte de π. Por isso que eu escrevi π sobre 3. Mais k vezes 2π. 2π equivale a 360, tá? Acho que agora sim. É o que eu quero aqui. Olha lá, cosseno de x, então, menos 6. Vamos pensar no segundo valor que a gente achou aqui. E aí eu falei que não pode ser ele, porque o cosseno e o seno, ele tem que estar entre 1 e menos 1. A imagem dele só vai dar esses valores. Entre menos 1 e 1. Então, vamos escrever isso ali. A imagem de seno... Eu pus seno, mas o cosseno também, viu, gente? Não sei por que eu pus seno aí. A imagem do seno... ela vai estar no intervalo fechado entre menos 1 e 1. Se ele vai estar entre esse intervalo fechado, isso quer dizer que a solução dessa equação para cosseno de x igual a menos 6, ela não existe. Não existe solução para essa equação nesse valor. Agora, para o meio deu certo, né? A gente achou. Olha lá. Não existe solução para cosseno de x igual a menos 6. Certo? Esse era um pouco mais longo. Tinha um pouco mais de cálculo. Eu acho que nós temos um quarto exercício que fala o seguinte. No conjunto dos números reais, qual é a solução da equação seno ao quadrado de x menos 4 igual a 0. Aqui é o quadrado, tá? Então, vou pôr ela aqui embaixo, ó. Seno ao quadrado de x igual a menos 4 igual a 0. Se a gente lembrar dessa anterior que a gente acabou de fazer, ó, o que a gente fez aqui quando estava elevado ao quadrado? A gente enxergou ela como uma equação de segundo grau. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Enxergar essa danadinha aqui como uma equação de segundo grau. Eu vou passar o menos 4 para o outro membro. Então, vai ficar seno ao quadrado de x igual a 4. Ó, o menos 4 eu passei para o outro membro. E agora, o quadrado aqui, eu vou extrair a raiz. Vai ficar seno de x é igual mais ou menos raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, vai ficar
seno de x mais ou menos 2. Ah, Carla, então a solução é a C, é a letra C. Olha que pegadinha. Cuidado com isso aqui. Eu achei que o seno de x vale mais ou menos 2. Eu não achei o x, eu achei o seno de x. Lembra comigo o que eu acabei de falar? Qual é o valor possível para o seno de x? Ele vai estar entre menos 1 e mais 1. Portanto, não existe solução para essa equação aqui. Porque ela deu 2, não existe seno que dê 2. Ele tem que dar o máximo 1 e o mínimo menos 1. Isso quer dizer que, como não existe solução, olha lá, ó, seno de x, 2 ou menos 2. Só que a gente viu que a imagem do seno, ela tem que estar entre menos 1 e 1. Portanto, a solução é vazia. Ou ainda, a solução é desse jeito aqui, ó. Aqui no exercício, ele não trouxe nenhum com esse símbolo de vazio aqui. Mas ele trouxe a solução E. Eu acho que eu marquei a opção errada, viu? Ele trouxe a solução, a alternativa E, que mostra ali um conjunto vazio. Então, na verdade, a solução é a letra E. Ah, não, marquei certo. Achei que eu tinha marcado a D. A alternativa E é a que está correta. Carla, volta um pouquinho lá na última. Volta. Bom, vocês acreditam que hoje era só? A gente ficou só nos exercícios, mas eu acho que deu para retomar todo o conteúdo que viu nas outras semanas. E a gente finaliza aqui o PET 6. A partir da semana que vem, se não me engano, já é o PET complementar. Eu vou fazer diferente o PET complementar. Se bem que, se vocês quiserem, a gente resolve também. É só exercício, mas a gente pode resolver aqui, se vocês quiserem. Vamos fazer assim, né? Vamos continuar fazendo assim as próximas 2 semanas. Fica marcado para a semana que vem, quarta-feira, mas vocês fiquem de olho no grupo, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e espero que tenha ficado claro o que ficou tratado aqui, tá bom? Nós te agradece pelas aulas. Uma boa semana, meninas. Fica com Deus, tá? Obrigada, Carla. Tchau, tchau. Tchau.